Olá, tá começando mais um FACIEG Pod. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Arcanjo. E eu sou Márcio Luiz e hoje eu acho que eu tô com um parente aqui, viu, Fernanda? É? Nós somos Por muito quê? parecidos. Primeiro mesmo, o bom gosto futebolístico. Ele é Vila Nova. E segundo, que ele tem o mesmo penteado que eu. Bento Saeta, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, né? E poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa história. O Bento, que é dono da Macroservice, que é uma empresa de distribuição de material elétrico. E você tá há quantos anos no mercado, Bento? 42. 42 anos. Isso te credencia para falar de muita coisa aqui hoje, hein? Muitas experiências. Acredito que sim, vai depender do que vocês precisarem. Só a sobrevivência no mercado por 42 anos já é um grande trunfo, não é? Sim, com certeza. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Como é que o eletrotécnico virou um empresário do seu porte hoje? Bom, a Macroservice tem uma história que ela precede um pouquinho. Eu fui me formar em eletrotécnica, me formei em 1979. Trabalhei numa empresa do ramo, uma empresa antiga em Goiás, mas hoje infelizmente não existe mais, chamada Sagel. E essa empresa fabricava transformadores. E de lá eu resolvi, né, constituir uma empresa e consegui, com um pouco de economia que a gente tinha na época, começar esse negócio, né, que começou com representação comercial. A gente representou algumas marcas importantes no mercado e depois a gente passou a distribuir o material elétrico de uma forma geral. O que você precisar, a gente tem lá na Macroservice desde 1982. É aquela história, aquele tipo de história bonita que começa com uma portinha, né? Eu posso ser muito sincero, né? Então, eu comecei roubando o quarto e a sala da casa da minha mãe. E eu devo muito a ela isso até... ela vai fazer 94 anos agora no dia 2. E eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque isso não é vergonha, né? Eu tive... Você até se emociona, o olhinho encheu de água aqui, ó. Falar de mãe é sempre emocionante, né? Então, nós começamos lá na rua 5320, setor Marechal Rondon. Ela foi a primeira que acreditou no seu negócio. Ela foi a primeiríssima, né? Porque ela acreditou desde que eu nasci. Ela deve ter olhado para mim e falado assim, você vai dar certo. Esse sujeito vai ficar careca, mas vai vender material elétrico. E aí era lá no quarto da casa da sua mãe. Eu roubei o quarto e a sala. Sala de visita, Botamos uma divisória lá e comecei a trabalhar. Você tinha quantos anos, Bento? Eu estava com 23. 23 anos. Tinha mais irmãos? Nós somos uma família de 8 irmãos. E os irmãos não ficaram bravos, não? Aqui esse cara tá pensando, tomando conta da minha casa, minha mãe? A gente tinha a necessidade de trabalhar, os mais velhos já trabalhavam também. Eu comecei muito cedo, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, né? Então eu já tive uma carteira assinada com 10 anos, coisa que hoje não pode ter, né? Mas eu tive esse privilégio também e ninguém criou caso. Aliás, acharam até muito bom, né? Pô, será que ele vai trazer renda para a família? E felizmente eu trouxe. Que bom! E aí como é que o negócio caminhou? Bom, o negócio caminhou com essa representação que eu tinha algumas empresas, né, que foram, com o tempo a gente foi conquistando a confiança deles, né? Desenvolvemos um trabalho muito bom, principalmente junto à concessionária, a Celg, na época, né, que hoje é Equatorial, e junto ao mercado de revenda, distribuição, instaladores, empreiteiros, construção civil, né? A gente tinha uma representação muito importante na época, que era uma marca chamada Trafo, hoje pertence à WEG, né? Então a marca hoje não é nem Trafo, mas é WEG, que é a maior multinacional privada brasileira, né? E com isso nós fomos desenvolvendo esse mercado. Chegou um momento em que o próprio mercado exigiu que a gente pudesse ter estoque e passasse a fornecer diretamente para eles de um estoque reservado em Goiânia. Aí precisou abrir a loja. Aí nós abrimos a loja, começamos a loja já na Assis Chateaubriand, ali próximo, hoje, ao lado de onde é o Bob's hoje, da Assis Chateaubriand, nós ficamos ali por 7 anos. E depois fomos para a Avenida Independência, em 1990, e lá ficaremos até completar, provavelmente, 150 anos.
Que maravilha, que história boa, hein, Márcio? E aquele ponto que você sempre destaca aqui, que todo empreendedor precisa ter, é o relacionamento. O que faria daquele rapaz de 23 anos um fornecedor da Celg, um fornecedor para grandes obras, se não fosse ser um cara bom de relacionamento? Isso é uma situação que a gente... realmente é da natureza, né, do comerciante ter essa característica de se relacionar bem com o mercado, desenvolver boas amizades no negócio, principalmente no negócio privado, que é um foco que a gente sempre teve. A gente teve muita participação na Celg, que sempre teve como, vamos dizer assim, como o principal mercado nosso na época, mas tudo através dos empreiteiros. A gente fornecia muito mais aos empreiteiros do que propriamente para a Celg, né? Então, esse desenvolvimento desse relacionamento fez com que a gente tivesse um crescimento bastante significativo, principalmente na primeira década. Essa relação sua com a Celg, em que pese ela ser mais indireta, como você falou, você lidava mais com empreiteiros, te permitiu conhecer bem a realidade do setor elétrico do estado de Goiás como um todo, né? E muita gente questiona, é uma briga muito apaixonada, né? Uhum. De pessoas que ainda entendem que o Estado que tem que realmente ser o protagonista desse segmento, que foi um erro ter privatizado a Celg, bem como eu tenho inúmeras pessoas que falam o oposto, né? Que não, a energia no estado de Goiás ficou sucateada justamente pela questão do Estado à frente, que foi um acerto ter privatizado. Conversando com quem é do meio, com quem entende, o que é a visão sua sobre a atual realidade do setor elétrico do estado de Goiás? Márcio, a minha visão é sempre o Estado fora da iniciativa privada, fora daquilo que a iniciativa privada sabe fazer melhor, e o Estado cuidar da educação, da segurança pública, né, principalmente, e deixar que o setor privado desenvolva, né, os projetos de infraestrutura e execute-os, né? Mesmo com a participação, digamos, do governo, tendo a verba, destinando a verba. Eu considero que foi uma evolução, teve muitos contratempos com a Enel, né? Agora a Equatorial assumiu, também teve contratempos, mas já vem se organizando. Porque na época da Celg existia muita influência política. Então o político sempre ele puxa mais para aquele reduto dele, né? Houve também um projeto muito importante que trouxe recurso, o projeto Nagazone, para a eletrificação rural, mas se fosse só a iniciativa privada tomando conta, se faria muito mais, com muito mais qualidade, não haveria aquele sucateamento que realmente ainda existe no sistema Celg antigo e atual Equatorial. Você não chegou a ter dor de cabeça com essas empreiteiras, não? Porque eu lembro que na época da Celg, a parte pública, né, tinha, acho que era licitação, todo ano meio que mudava a empreiteira, né? E a anterior parece que não pagava todo mundo. Era uma época um pouco arriscada, né? Eu posso afirmar, Márcio, que os empreiteiros da Celg tiveram muito sucesso. Eles foram muito bem remunerados, aqueles que realmente tinham estrutura. Existia realmente uma licitação anual para renovar contratos de manutenção. Mas a construção, ela tinha muita participação da iniciativa privada, do empreiteiro, né, fornecendo para a indústria, para a própria eletrificação rural, obedecendo os critérios de projeto, aprovação tudo da Celg, né? Mas eles tinham também esse mercado que basicamente era meio a meio com o que a própria Celg fornecia na época. Entendi. E dentro da realidade do estado de Goiás hoje, nós estamos assim, num calor de uma discussão muito forte em cima da reforma tributária, onde o estado de Goiás ele alega, e eu concordo com essa visão, que nós vamos ser muito prejudicados com a falta de incentivos fiscais, né, porque realmente foi algo que atraiu muitas empresas para a nossa região. Só que o seu setor é um pouco diferente. Vocês, na verdade, têm sido prejudicados por questões de alíquotas de estados próximos aqui a Goiás, sobretudo o Distrito Federal, que gera uma concorrência desleal, né? Então, como que você está acompanhando essa reforma tributária? Qual que é a sua expectativa diante desse novo cenário que está sendo construído?
Márcio, a reforma tributária, ela realmente, assim, dentro da análise que eu faço, do que eu já conheço dela, ela realmente não vai trazer benefícios para o estado de Goiás, para o comércio, para a indústria, aliás, do Brasil inteiro, né? É uma reforma tributária muito impositiva e que tira o poder, principalmente o poder do Estado, em legislar a sua parte tributária. E, pegando o começo da sua pergunta a respeito dos estados vizinhos, a gente já sofre uma concorrência bastante acirrada e, de certa forma, desleal com relação à parte tributária, porque os distribuidores que estão hoje no Distrito Federal gozam de benefícios fiscais que o Estado de Goiás não acompanha. Ou seja, nós poderíamos estar concorrendo igualitariamente se o próprio governo do Estado resolvesse copiar a ideia que o nosso Valdivino de Oliveira, na época foi secretário de Fazenda do governador Roriz, ele levou para lá uma mudança tributária que fez até com que os nossos atacadistas aqui migrassem para lá, né? Alguns migraram 100%, outros migraram, mas deixaram uma estrutura aqui, porém eles preferem faturar por lá, vendendo com uma eficiência muito boa, eles são bem eficientes, eu não posso negar isso, né? Eles vendem hoje, entregam amanhã, são bem eficientes, mas essa eficiência ela também está ligada ao que é a redução de carga tributária. Isso ajuda com que eles possam se estruturar melhor em relação ao que nós temos aqui, porque tributo é um custo, quer dizer, o Estado é o sócio majoritário em tudo, seja ele a esfera federal ou estadual, no caso do tributo do ICMS. Deixa eu falar da Equifax Boa Vista, é parceira nossa aqui, está com a gente nesse projeto do FACEG Pod e tem o melhor sistema de proteção ao crédito, né, Márcio? É o que eu sempre falo, Fernando, não basta vender, tem que receber também, senão não adianta, né? Vender até que é fácil. Então, você que está aí no varejo, no atacado, você precisa ter uma segurança maior na sua venda, inclusive com cadastro positivo, onde você vai levantar o histórico do seu cliente. Você tem que ter o serviço da Equifax, que é a antiga sistema SCPC. Márcio, como é que eu faço para ter acesso a esse produto, essa ferramenta tão importante na associação comercial? Você pode ir lá com a sua entidade, faz esse tipo de trabalho para te proteger e fazer com que não basta fisgar o peixe, você tem que jogar para a canoa, né? E você vai jogar o peixe na canoa com segurança através do SCPC. Ô, Bento, vocês são especialistas em quê? Bom, a empresa ela tem uma estrutura voltada para a distribuição de material elétrico. A gente atende basicamente 100% da gama de materiais elétricos, seja para uma pequena obra, uma pequena reforma, a edifícios, né, comerciais ou residenciais de médio, grande porte, como Goiânia está tendo um boom de crescimento, né, principalmente no setor da construção civil, para moradias, né? Eu acho que Goiânia é a capital recordista nesse segmento hoje, em termos de unidades sendo construídas, e também atendemos toda a gama de material elétrico industrial, não somente com a venda do produto, mas também vendendo o produto montado, que são os painéis elétricos. E a gente trabalha na categoria de baixa tensão e média tensão. Quando a gente fala baixa tensão, é aquilo que é usado dentro, por exemplo, dessa edificação aqui, que está correndo numa tensão de 220 ou 380 volts. Quando a gente fala média tensão, aí começa de 2.400 volts até 36.000 volts, ou 34.500, que é o formato correto dessa nomenclatura no mercado. Quando o foco é industrial, o projeto é completamente diferente, a gente está falando em outra escala. Sem dúvida, o projeto industrial ele envolve, via de regra, quase que totalmente, os projetos apresentam subestações, né? Os cabeamentos são de dimensões mais elevadas, geralmente é um consumo muito elevado de energia, variando aí de 300 kVA até 15.000 kVA, que a gente participa desse mercado, fornecendo até essa potência, aí a gente já
forneceu para o mercado até 69 kV no caso. Fernando, deixa eu passar vergonha aqui. Eu sempre tive vontade de perguntar, mas nunca tinha a oportunidade de estar do lado de um cara entendido, igual é o Bento, né? Por que nós temos esse negócio de 110 e 220? Entendeu? Todos os países têm essa divisão. Então, gente, quem entende do assunto fica me zoando, não, porque realmente é uma dúvida que. Pode ter certeza que vai ser a dúvida de muita gente. Bom, Márcio, isso é uma confusão, viu? Desculpa te interromper. Eu morava em Uberaba quando fazia faculdade. Aí voltei para Goiás. Todos os eletrodomésticos que eu tinha, perdeu tudo. É uma confusão. Não, mas a pergunta é bastante pertinente e vale a pena esclarecer isso. Por quê? Goiás, por exemplo, adota o padrão 380 no trifásico, ou seja, 3 fases, né? Trabalhando em conjunto, e 220 volts no sistema monofásico. Já o estado em que você se formou, lá Uberaba, por exemplo, é 220 trifásico e 110 monofásico. Para quem quer um pouquinho mais de visão sobre o que é o trifásico, por exemplo, existem motores de 3 fases, aí ele trabalha em 380 volts ou em 220 volts trifásico. O motor monofásico vai trabalhar em 110. E no caso de Goiás, de Minas Gerais, e no caso de Goiás em 220, o motor monofásico, correto? Então, essa é o padrão adotado em Goiás 380, 220, Minas, São Paulo, maior parte de São Paulo, Mato Grosso, né, uma parte do Nordeste, eles trabalham com o 220 trifásico e o 110 monofásico. Não tinha como padronizar isso, não? O correto seria padronizar na maior tensão possível, poderia ser até um pouco mais. Isso traria o quê? Economia, né, nas instalações. A instalação de 380 volts, ela consome um cabo de menor bitola em relação ao de 220 volts. Certo. Então, quem está lá em Minas Gerais paga um pouquinho mais caro para ter a energia trifásica em 220 do que a gente aqui. Então, nós escolhemos um padrão melhor. Na época que a CELG foi constituída, aliás, bem antes da CELG, as pequenas usinas já trabalhavam nesse padrão. Eu acho isso tão interessante, porque quando saiu a padronização das tomadas, eu confesso que eu fui um dos que criticou. Hoje eu já acho que foi algo muito bacana, porque antigamente tinha, acho umas 20 mil tipos de tomada, era uma confusão danada, agora pelo menos padronizou, e eu fico vendo também essa parte elétrica, né, com o olhar de um leigo, eu também tinha que fazer essa padronização para facilitar a vida do consumidor, né? Existem controvérsias em relação a essa padronização das tomadas, né? Porque o interruptor, cada um tem um modelo, tem um formato, tem um sistema modular. A padronização no Brasil, aliás, muita coisa acontece no Brasil, muito diferente do mundo lá fora. Essa padronização ela foi um tanto quanto discutida, né? Mas ela veio mais por imposição de uma multinacional que queria ter um padrão novo. Para quê? Para tornar possível as reposições serem num padrão novo ao invés de um padrão antigo. E toda a indústria teve que acompanhar. Mas não é possível. Que empresa foi essa que fofoca? Conta a fofoca pra gente. Conta. Quem que foi essa que pressionou o resto do mercado? Eu sinto muito. Todo? Essa eu vou poder te falar só no pé do ouvido lá fora. Mentira mesmo? Só nos bastidores. Só nos bastidores. Lá você não quer se comprometer, né, Bento? Não, é porque eu não quero ser antiético aqui falando, não, mas isso já foi matéria de revista Veja e outras revistas, principalmente do setor especializado, mas eu digo que é controverso, até para a minha empresa, a gente, de certa forma, foi beneficiado, mas eu penso no todo, não penso só na minha empresa. Então, é aquilo que a gente tenta sempre dizer, quanto mais fácil, né, tornar o investimento mais barato, se eu vou ter acesso a um produto que ele vai me beneficiar sempre, então eu prefiro que ele seja não exatamente só padrão brasileiro, né? Porque você vai na Alemanha, você tem um padrão alemão que ele é igual em toda a Europa. E as multinacionais que vieram depois para o Brasil, ou então fabricam fora e vendem aqui, tiveram que se adaptar ao padrão brasileiro. E quem tinha, por exemplo, um eletrodoméstico que não tinha a tomada que serviria no padrão atual, teve que trocar pelo menos o cabo desse produto, né?
Então, essa é a realidade que é o meu ponto de vista, né? Talvez o mercado até tenha gostado. Vejo que o Márcio até achou bacana. Agora eu acho que é o paraíso, é bom demais, tudo igual, facilita a vida. Bento, e já engatando um outro assunto, fala-se muito que o termômetro da economia é a construção civil. Se a construção civil está aquecida, a economia está beleza. Se não, o trem está ruim. Se lá no seu mercado você sente, realmente é assim? Segura só um pouquinho a resposta. Vamos falar antes da Faculdade do Comércio. Faculdade do Comércio, nós vamos daqui a pouco falar sobre a importância da qualificação dentro de um negócio, porque o Bento é professor no assunto, e a Faculdade do Comércio casa com isso, porque ela te permite fazer curso de graduação e pós-graduação em valores abaixo que o mercado pratica e cursos realmente voltados para o comércio. E sabe o que é melhor, Fernanda? Tudo é AD, tudo à distância, então você que administra os seus horários, às vezes você pode fazer no seu trabalho, no intervalozinho, em casa, às vezes no final de semana, então facilita a sua vida, além do que você está ajudando a associação comercial, porque é um produto da nossa rede, então vá para a Faculdade do Comércio. Capacitação, como é que você falou agora há pouco? Capacitação liberta, capacitação empodera, Com certeza. Transforma, tudo Muito. Isso, né? Agora sim, Bento, podemos responder a pergunta dele. Você ainda lembra? Repete a pergunta. A relação do seu segmento, o setor da construção civil em geral, Sim. com a economia, né? Quando os números estão legais desse segmento, quer dizer que a economia do país como um todo está bem. Ou o contrário. É assim que funciona? É assim que funciona, mas eu enxergo um pouquinho diferente, porque o estado de Goiás, por exemplo, é um estado que tem um potencial agrícola e pecuário bastante expressivo, né? A região centro-oeste, ela é toda... praticamente produz 70% do que o Brasil produz de grãos e carne, né? Proteína animal, e eu vejo que isso tem uma sequência, né? A produção agrícola e pecuária traz para a cidade o investidor que vai comprar o produto da construção civil, né? E, consequentemente, todo mundo que está em volta dessa cadeia produtiva acaba tendo realmente um benefício muito importante, porque participa do mercado. A questão energética, ela está muito ligada ao progresso, né? E aí, quando a gente avalia, por exemplo, o caso de Goiás mesmo, quantas entraves ao desenvolvimento a questão energética traz, né? Quando há falhas no sistema, na distribuição, de um modo em geral. Você viu o avanço nessa mudança que houve da Enel para a Equatorial? Infelizmente, a gente ainda tem muito problema, principalmente de liberação de carga, né? Falta investimento, a Enel praticamente não investiu e não conseguiu consertar o que estava pendente, que estava, digamos, sucateado, né? E a Equatorial ainda não conseguiu também dar cabo desse contorno aí da questão de instalações ainda bem antigas, que precisam de ser substituídas por sistemas mais eficientes, e com isso a gente tem carga no sistema, mas não tem carga disponível, ou seja, faltam investir em subestações, faltam redes de transmissão e de distribuição, né, que são os alimentadores, né, que vão levar a energia até as indústrias, até mesmo alguns empreendimentos imobiliários ficam esperando liberação de carga, e ficam, às vezes, até prontos, mas não estão energizados suficientemente para poder ser habitado. Isso é entrave ao progresso. É um entrave ao progresso, do setor agrícola e pecuário, porque tudo gira em torno da energia elétrica, né? Hoje tem, felizmente, uma sobra de energia gerada no Brasil, porque tem a fotovoltaica, tem a energia eólica, né? Que somam com as nossas hidroelétricas, porém falta a infraestrutura da distribuição, que Goiás sofre muito com isso. Talvez seja aí uma das razões do Caiado reclamar tanto, porque o governo traz benefícios para a implantação de indústrias, até para a construção civil, através dos incentivos fiscais nas indústrias de material de construção ou até na distribuição desses materiais, e não vê a conclusão da obra dentro do prazo. E isso gera
prejuízo para quem está investindo. O que precisa ser feito quando a gente fala em modernização, quando a gente fala em investimentos que essas empresas deveriam fazer? Primeiro que deve ser um negócio muito lucrativo, né? Porque elas se estapeiam aí para pegar a concessão, né? E aí, o que elas devem fazer e não entregam? No caso de Goiás, né, que a gente tem mais propriedade para falar, falta realmente colocar o sistema mais modernizado. Né, pegar aquilo que está realmente ainda sucateado, trazer para uma concepção, por exemplo, de rede de distribuição, que a gente chama de rede de distribuição de cabo protegido, aquele que vem isolado, né? Nós temos muita distribuição ainda que é de cabo de alumínio nu, né? Que ele não tem proteção, então os riscos de interferência de objetos ou mesmo de arborização, às vezes ele passa próximo de uma árvore, essa árvore cai em cima e derruba esse sistema, né? E a parte de transmissão, que ela ainda tem uma carência muito grande para interligar o sistema, né? O sistema, ele é todo interligado no Brasil inteiro, num sistema chamado anel, né? Porém, a ramificação desse anel ainda tem muita pendência. Bento, nós lidamos aí no dia a dia com muitos comerciantes, né? E a reclamação geral de ausência de mão de obra, sobretudo a qualificada. O seu segmento ele é um pouco mais específico, então eu imagino que o seu desafio é ainda maior. E você tem uma gama de colaboradores expressiva, são quase 100 funcionários. Como que você faz para suprir essa dificuldade? Márcio, esse é um problema realmente muito sério que todas as empresas passam, né, principalmente, vamos considerar que da pandemia para cá, principalmente, a gente está tendo muita dificuldade de mão de obra por conta de desenvolver o conceito de que tudo pode ser feito em casa, tudo pode ser home office, né? E o fator principal mesmo é a formação de mão de obra. O Brasil passa por uma situação, eu acredito aí que já vem de praticamente 30 anos aí, vamos dizer assim, desde que a esquerda, não estou falando aqui de preferência política, estou falando de sentimento como empresário, da falta de mão de obra, porque o nível de formação caiu muito. E a gente vai buscar no mercado um profissional, por exemplo, para a área administrativa, a gente tem dificuldade. Para a área comercial, um consultor de vendas, por exemplo, a gente mais forma esse profissional do que contrata no mercado. Então, a gente investe muito na qualificação interna para poder manter esse profissional até quando ele queira ficar conosco. Porque o mercado não forma vendedores. Você é do mercado, sabe que o vendedor ele tem uma coisa que é nata dele, né? E aí ele vai escolher um segmento de mercado para ele desenvolver melhor a sua habilidade comercial. E no segmento do material elétrico, realmente é muito diferente, porque tem muita coisa técnica, tem muita informação. Você não me contrata para ser vendedor seu não, que você vai passar fome, viu? Eu acredito que você vai, mas eu vou ter que me virar. Mas é engraçado que se o cara tiver talento para vender, a coisa que ele vai vender, ele aprende sobre, né? Quem tem talento, quem tem inteligência, e o brasileiro é inteligente. O que falta para o brasileiro é a escola boa, né? É uma escola que dê a ele a formação necessária para ele desenvolver essa inteligência, esse empreendedorismo que é característico nosso, né? Nós somos um povo que é trabalhador, que desenvolve, né, muitas coisas importantes, né? Inteligente, na né? inteligência, nós temos... E hoje o mercado ele é mais exigente em termos de inteligência, porque hoje tudo gira em torno da tecnologia da informação, né? Então, não dá para contratar, por exemplo, uma pessoa que não tenha conhecimento mínimo de informática. Ela tem que ter, né? E que tenha também um conhecimento da língua portuguesa, fale corretamente, atenda, né, de uma maneira que o cliente, porque o cliente não tem que saber de nada, a gente é que tem que levar a solução para ele. Então, ele tem que ter essa capacidade de absorver essas informações. Gente, isso é vindo de um empresário, de um empreendedor, de um empregador, é
tão importante para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, entenderem a importância de um português bem falado, a importância do cuidado que se deve ter com a linguagem, até porque a internet emburrece as pessoas, né? Infelizmente. Estamos no momento em que as palavras são abreviadas, são engolidas, e aí a gente ouvir de alguém que emprega, que é preciso ter um zelo pela linguagem, isso é tão importante, é edificante para quem nos ouve. Prezem por isso, né? Eu acho que é importante para quem quer entrar no mercado de trabalho, para jovens que estão nos ouvindo, tenham esse apreço pela língua portuguesa, esse cuidado. Isso é fundamental para o mercado de trabalho. Concordo plenamente. Né? É muito importante. Gostei dessa fala, viu? Eu tenho esse cuidado e eu tenho até uma pena quando eu vejo, né, jovens, crianças, que com desprezo pela língua portuguesa. Eu fico pensando o que vai ser dessa pessoa no mercado de trabalho. O mercado de trabalho não aceita esse tipo de coisa, né? Você é respeitado pela forma como você fala. E aí a gente volta nessa tecla que você já bateu lá atrás, que é a questão da educação, né? De valorizar a educação nesse país. Vamos falar da Tempo? A Tempo que tem o plano de telefonia ideal para a sua empresa, né, Márcio? É ideal mesmo. E eu posso falar com firmeza, sou cliente deles há 4, 5 anos. E de todas as qualidades, para mim, sabe qual é melhor? Quando dá algum pepinozinho no telefone, na internet, eu não fico lá igual um bobo naquelas centrais de atendimento que humilha a gente, faz a gente ficar horas e horas lá. Não, a atenção é imediata, o pessoal dá o pós-venda deles é muito eficiente. Você vai pagar um plano de telefonia no valor abaixo que o mercado cobra e ao mesmo tempo vai te dar um suporte muito grande. E outra vantagem, é um produto da rede das associações comerciais, você vai estar ajudando o comércio local. Mas, Fernando, só para não perder o gancho, eu estava vendo uma notícia hoje que viralizou, né, tá bombando aí no Instagram, o relato de uma dentista, acho que é em São Paulo, ela comentando que ela, como motogirl, né, trabalhando com um aplicativo, entregas, ela ganha R$1.000 a mais do que como sendo dentista. Mesmo? Então, assim, o que é a dificuldade que a gente observa? Nós temos uma estrutura de qualificação de ensino muito tradicional em alguns setores, e em outros você não vê essa estrutura funcionando. Dá um exemplo prático. Eu sou com muito orgulho lá de Porangatu, eletricista, você troca tapa na rua para achar um que vai te atender. Porque não tem, é uma carência enorme. Só que sou advogado, tem um em cada esquina. Então, assim, a gente precisa também, não é que o ensino ele tem que ser pautado por uma questão simplesmente econômica. O ensino ele tem que trazer valores humanos, mas também tem que ter esse foco. Eu imagino uma cidade igual Goiânia, por exemplo, o leque de profissionais de exame de eletricista é muito escasso, né? Então, ao mesmo tempo, você tem dificuldade para ter funcionário, para estar dentro da sua empresa, mas o mercado do consumidor também está sofrendo, né? Então, você tem pessoas que estão desempregadas, que precisam ter o seu ganha-pão, e você tem uma estrutura de qualificação que não qualifica para o mundo real. É um trem danado, né, Bento? De fato, Márcio. O segmento de elétrica, da engenharia ou da eletrotécnica, quem quiser trabalhar, né, e buscar uma formação profissional, o sistema de ensino, principalmente a escola técnica, né, hoje eles chamam de Cefet ou Instituto Federal, né, também o Senai, né, que forma bastante mão de obra, inclusive com bastante qualidade. Então, é claro que existem os eletricistas que aprenderam, tiveram formação na prática. E são muito bons também quando aplicam corretamente o conhecimento e buscam informações, conhecer normas, né, conhecer produto, a aplicação do produto. E para isso, a própria Macroservice ela tem uma participação junto ao Senai, desenvolve um encontro anual, né, para buscar os eletricistas, aqueles que estão lá conosco, que indicam a gente ou vão comprar para aplicar nas obras que eles pegam, nos diversos serviços que eles buscam no mercado. A gente tem
com o Senai, um encontro regional, uma vez por ano, para trazer essa qualificação, trazendo fabricantes para falar sobre produtos, né? Também fazemos isso dentro da própria empresa, nós temos uma sala de treinamento para isso, bacana, hein? Que comporta lá 25 profissionais para poder se requalificar ou buscar novas oportunidades, crescer, né? E então tudo é da iniciativa, depende, felizmente na área técnica, vamos falar assim, nível médio, a gente tem uma boa estrutura de formação técnica que são os institutos federais e o próprio Senai, que é do Sistema S, né, que fornece treinamentos e cursos de nível médio, curso de nível superior e também aqueles de curta duração, né? Por exemplo, os nossos consultores, via de regra, a gente oferece a oportunidade para eles fazerem o curso de eletricidade básica e eletricidade industrial no Senai, que é curso de duração de 1 ano, né? Uma carga horária tranquila de se absorver, e isso traz para o nosso time uma condição de atender melhor ao próprio eletricista, que mesmo sendo só prático, ele tem realmente o conhecimento, mas ele também precisa estar toda hora sendo bem atendido, bem orientado. Essa é uma situação que você colocou muito bem, e eu concordo com você, mas quem tem realmente vontade de fazer acontecer, oportunidades existem. A gente é de uma cultura que menospreza o curso técnico. Eu sou favorável ao curso técnico, até porque eu não tive oportunidade de fazer curso superior, não porque eu não quisesse. A minha ideia e o meu sonho era fazer engenharia elétrica. Mas eu constituí a minha empresa, né? Antes eu tive uma sociedade que durou 3 anos e aí eu com 20 eu estava tentando entrar na faculdade, mas eu tinha afazeres e trabalhava quase que sozinho, então eu precisava de todo o horário. Não tive a oportunidade de fazer, mas eu fiz uma excelente formação em eletrotécnica na antiga Escola Técnica Federal de Goiás. Junto comigo, todos que passaram por lá até a essa época, eu posso te garantir que tiveram um curso quase que equivalente ao nível superior. Então, isso me credenciou a poder trabalhar nesse segmento com um conhecimento suficiente para poder desenvolver. Eu acho que isso é um incentivo interessante porque a gente tem em mente, é isso que você falou, aí a gente volta no exemplo da dentista entregadora, né? Essa questão que você falou que tem um advogado em cada esquina, a nossa sociedade acredita na faculdade, no curso superior como o único caminho de ascensão social, o único caminho, né, de se colocar no mercado de trabalho, e tem cursos técnicos excelentes que podem garantir ótimas oportunidades no mercado e que às vezes são menosprezados. E fica com vaga ociosa. Exatamente. E vagas no mercado de trabalho também. Você tem vagas abertas lá, por exemplo? Todo dia. Aí. Todo dia, toda hora. E infelizmente a gente percebe também, por exemplo, você citou o caso de uma dentista, mas tem pessoas que se formam em economia, em direito, que é a sua profissão de formação superior, forma em medicina, mas às vezes não encontra a oportunidade do mercado de trabalho, ou então não teve oportunidade de desenvolver o conhecimento dentro do que o mercado exige, e passa a fazer isso. Ele vai atuar como uma pessoa que vai trabalhar com aplicativos, né? Você vê Uber. Muita gente operando, né, esse Uber com formação superior. É bacana isso? Eu acho que é bacana, todo trabalho honesto é muito bacana. Mas se a gente tivesse condições de dar oportunidade, principalmente com uma boa formação, né, de tanto nível médio quanto nível superior para todo brasileiro, seria muito mais. A gente estaria numa condição, vamos falar assim, de primeiro mundo, porque a educação é que faz o país ser desenvolvido. E que o talento daquela pessoa fosse aproveitado, né? A gente falava há pouco do quanto o brasileiro é inteligente, aí a gente fica pensando que habilidades de dentista essa entregadora usa no dia a dia dela. Nenhuma, é conhecimento desperdiçado. Exato. Às vezes a gente pega um Uber e ele conta uma história dessa, que ele tem um curso superior, escutei outro dia, e que está ali, né, dirigindo pela cidade,
não sei em vocês, mas em mim me dá uma certa pena de pensar no quanto conhecimento aquela pessoa tem, não que o trabalho não seja digno, muito digno, mas no quanto conhecimento aquela pessoa tem desperdiçado. Sem dúvida. Né? São muitos anos de banco de escola, né? Desde do fundamental até terminar o curso superior, e você praticamente desperdiçar todo esse tempo, né? Para trabalhar numa profissão que não é aquela que ele escolheu, né? Mas toda profissão é digna, todo trabalho é digno, mas é claro que quem busca uma formação superior, ele tem um sonho, né? E, infelizmente, o Brasil acaba promovendo a frustração, porque a formação não é tão eficiente e o mercado não absorve esse profissional, exatamente porque a exigência do mercado hoje é muito maior, né? E provoca esse tipo de situação. Piscou ali na tela o sistema OCB. Vamos falar da força do cooperativismo. Gente, cooperar é preciso. Nós, ao longo de todos esses podcasts, nós sempre acompanhamos histórias de sucesso, mas nunca foram de maneira isolada. Sempre cooperando, trazendo mais pessoas, se associando. Então, valorize as cooperativas. E a Casa da Cooperativa no estado de Goiás é a OCB. Nosso presidente Luiz faz um trabalho maravilhoso e é parceiro aqui do nosso podcast. Quando a gente fala de histórias de sucesso, a que você atribui o seu sucesso? Bom, eu atribuo meu sucesso a duas vertentes, né? Primeiro, eu tive que realmente aproveitar as oportunidades que me apareceram, né? Contei e conto com uma parceira muito importante, que é a minha esposa, que trabalha comigo desde o início, né? Cuida da parte administrativa, e sempre valorizei todos os parceiros que já estiveram conosco e que estão conosco hoje. Seja ele um fornecedor, um fabricante que eu representei, hoje um fornecedor que eu distribuo o produto. Então, ter foco, né, na administração bem feita, né, cuidar muito do crédito. Isso aí é uma situação que eu tenho que realmente louvar, né, a minha esposa, porque ela tem realmente uma administração muito eficiente. Então, a gente tem esse cuidado. E, do meu lado, eu cuido da parte comercial, desenvolvo, junto com a minha equipe, né, toda a atuação para poder trazer o faturamento. Então, isso é fundamental, né? E as parcerias que a gente tem com alguns, principalmente o eletricista, a gente valoriza muito o eletricista, né? Mesmo antes da gente ter a loja como uma distribuidora, né? A gente já atuava junto do eletricista para ele poder utilizar o produto, o pessoal de engenharia para especificar, desde o arquiteto, o engenheiro eletricista, o engenheiro civil, são profissionais que a gente tem um cuidado muito grande, um zelo muito grande com eles, porque eles trazem para nós o benefício do cliente final, né? Seja uma pessoa física, seja um consumidor normal, ou a construtora, a indústria, né? O produtor rural, que são fundamentais no nosso negócio. Deixa eu destacar um outro ponto aqui que eu tenho visto em comum de grandes empresários que têm se sentado aqui diante de nós, que é essa questão de enaltecerem as parceiras, as esposas, as mulheres, as companheiras. Dizem que é a sociedade mais importante que se estabelece na vida, né? Sem dúvida. Eu considero dessa forma, né? É prazeroso trabalhar junto. É claro que, de vez em quando, tem algumas rusgazinhas, isso é normal no relacionamento. Poderia ser até com quem não é esposa, porque isso faz parte do negócio. Mas, pelo menos, a gente vive 24 horas os negócios, né, que são da empresa juntos, né? Discute com propriedade, trata o assunto, tenta, né, trazer a solução para o dia seguinte com a maior assertividade possível. Um é o ponto de equilíbrio do outro. Sem dúvida. E os filhos participam também da empresa? A minha caçula agora vai para a empresa. Ela formou-se em São Paulo agora no final do ano, trabalhava lá no setor financeiro e resolveu voltar para Goiânia depois de 9 anos e vai estar lá ajudando na parte administrativa da empresa. Eu senti uma alegria do pai nisso. Ah, claro. Tá voltando para casa, né, a caçulinha? Trazer de volta, né? Isso aí é muito importante. A gente sabe da capacidade que essas pessoas novas, quando
bem formadas. Felizmente, ela passou por uma boa formação desde o começo, né? A gente pôde proporcionar isso e agora ela vem retribuir e a gente está acreditando muito na capacidade profissional dela e com certeza ela vai trazer bons resultados para a gente. É um sossego você pensar que pode ter um sucessor ali dentro de casa? É um sossego e é o que a gente mais precisa, porque a empresa tem 42, eu tenho mais que 42, eu estou com 65 e eu não vou viver 200, eu não vou chegar perto de Matusalém. Né? Então, eu preciso de sucessor, minha esposa também precisa. Eu já vejo a minha filha caçula como a sucessora da mãe, né? Num processo gradual aí de, sei lá, 2, 3 anos, e só não tenho um filho, porque a gente só tem filhas, né? Mas a gente está trabalhando um sucessor interno para que ele venha, né, contribuir com a gente. Já está com a gente há alguns anos, tem uma capacidade muito boa, né, em conduzir a área comercial. Então, eu estou esperando que essas duas forças se somem daqui a pouco, né, para nos substituir nessa sucessão. A aposentadoria está próxima? Está querendo descansar, viajar? Olha, não é que ela está próxima, ela é desejada, porque para quem disse aqui que começou a trabalhar com 10 anos de idade, né? Tá cansado. Então, não, cansado eu não tô. Assim, a gente não, às vezes não vai dar conta de produzir igual produzia há 10 anos, 20 anos atrás. Por isso é que a gente trabalha bem, né? Os gestores que a gente tem, tenta, né, segurá-los, principalmente por uma possível sucessão. E esse sangue novo que vem aí com a minha caçula, né? Ela se chama Verena. Nossa, que nome lindo. A mãe que escolheu. Lindo. E ela é uma pessoa que a gente está apostando muito, porque ela já vem com uma experiência, né, do setor financeiro e tem uma formação na USP, São Paulo. E isso é para nós um motivo de orgulho, principalmente a gente ter a certeza de que investiu bem na formação dela para que ela agora possa nos ajudar nessa tarefa aí, que gerir uma empresa no Brasil não é tarefa para qualquer um. Fernando, uma sucessão dessa é muito almejada, né? Você já pegou aí, né? É a mulher que controla toda a parte operacional financeira, ela que escolheu o nome da filha, já entendeu quem dá as cartadas, né? Felizmente, viu, Márcio? Mas isso é nativo da pessoa. Ela não tem formação na área de economia, mas ela é agrônoma, né? Mas sabe gerir muito bem, né, o capital que a gente tem, sabe, né, segurar as barras, aprova créditos que não dão problema, né? A gente tem, felizmente, graças aos nossos bons clientes, a gente tem uma inadimplência consequentemente muito pequena, quase que imperceptível, e isso aí tudo fruto do bom trabalho desenvolvido pela minha esposa. O nome dela é Ruth, e eu tenho realmente, assim, muito orgulho de tê-la comigo nesses 42 anos. A gente começou a empresa, nem casados éramos ainda. É mesmo? De fato. Eu adoro essas histórias. Espera aí, vamos falar da VegTex, que é a assessoria tributária, né, Márcio? Você pode ter certeza que o Bento tem toda uma estrutura de gestão tributária, porque não adianta querer fugir disso. A Ruth que cuida disso também. Desculpa, a Ruth que cuida disso, né? E é fato, porque ele está testemunhando aqui. Sim, com certeza. Parte tributária faz parte de qualquer negócio, não adianta fugir. Então, para evitar que você pague tributos a mais, porque o Brasil é uma salada mista, né, de tantos tributos, uma sopa de letrinhas. Então, para você gerar uma eficiência do seu negócio, é importante você ter uma assessoria tributária, e o nosso sistema também dispõe desse tipo de suporte. É a VegTex, assessoria tributária. Quer saber como? Procura nossa ação comercial, que eles vão dar todo o suporte e orientação para você. Agora, voltemos na história de amor. Eu nem sabia que ia ter história de amor aqui, mas para mim é um prazer enorme falar. Vocês estavam namorando, você falou para ela... É um amor eletrificado. Ruth, vamos abrir uma empresa? Foi isso? Na verdade, eu tinha uma sociedade que acabou não dando certo, e por isso eu tive que, né, chegar lá na minha mãe e falar assim: eu preciso roubar um pedacinho disso aqui para poder desenvolver uma empresa nova, né? E nessa época a gente já estava até de casamento marcado. Mas a empresa nasceu em 21 de julho e nós casamos em 2 de outubro do mesmo ano, 1982. Então,
nós, mesmo se tivesse mantido a sociedade anterior, com certeza eu traria ela para trabalhar comigo. Ela tinha uma formação de agronomia, começou a desenvolver esse trabalho na Engopa, uma empresa do estado na época, mas felizmente eu consegui trazê-la para o meu lado. Olha E só. ela está comigo até hoje, não está cansada, mas está precisando também cuidar dos netos, né? Felizmente. Eu já entendi que não existe cansaço no vocabulário dessa família. Não pode ter. Não pode ter. Não. Bento, só uma curiosidade. Quando você está dentro de um comércio, um estabelecimento que é pequeno, o ruim é que o seu lucro é menor, mas em contrapartida, a dor de cabeça, a parte de gestão é bem mais simples. À medida que você vai crescendo, está ganhando mais dinheiro, mas também você começa a lidar com outros elementos que vai dificultando tudo, né? E a sua formação você é eletrotécnico, né? Uma formação em administração, gestão, e hoje, graças à sua competência e vários fatores, é uma empresa de grande porte para o estado de Goiás. Como que você conseguiu fazer essa parte operacional? Por exemplo, às vezes tem muitas pessoas que estão nos assistindo, e hoje é um pequeno negócio, né? Como que ele vai se preparando para essa migração, esse crescimento que você passou? Márcio, a gente realmente foi pequeno. Eu passei por um processo antes de de representação, e a partir de 1988 a gente passou a distribuir produto numa escala pequena, né? E nós tivemos que ir formando o nosso pessoal, né? Eu tive esse cuidado porque, primeiro, para tirar alguém de uma outra empresa na época, eu tinha que dispor de capital para poder pagar esse profissional, sabendo até que ele poderia me trazer mais resultado do que o time que eu tinha, mas eu não tinha o faturamento e esse lucro que você disse ser maior quando é pequeno, ele é muito relativo, depende do segmento do negócio. No segmento de material elétrico, o lucro ele não é um lucro que o pessoal ilude muito com o lucro. Compra por 100, vende por 150 e ganha 50, né? A aritmética não funciona não no comércio. Não é simples assim. Aliás, ela não existe no negócio de comércio. O negócio é matemática, é financeira mesmo, né? Então, a gente procurou crescer investindo, formando mão de obra. Então, no início eu trouxe familiares para trabalhar comigo. Depois, quando eles não puderam trabalhar mais comigo, a gente já tinha outros profissionais que a gente acabou formando. Poucos eu trouxe do próprio mercado, porque não pratico o hunting que as outras empresas praticam. Eu contrato um profissional se ele estiver livre no mercado. Eu não vou lá numa empresa concorrente e saco alguém de lá para trabalhar comigo. E isso nos trouxe o quê? Uma estrutura mais confiável, menos vulnerável em termos de disponibilizar, né, essa força que nós formamos para o mercado espontaneamente. Então, quem trabalha conosco, quem aprendeu conosco, ou que veio de outra empresa e trabalha conosco hoje, com certeza pensa, não é 2 vezes não, pensa umas 5 vezes antes de querer se desligar, né? Hoje vocês trabalham já com e-commerce? Ainda não, mas o projeto está em andamento. 2025, com certeza, a gente vai estar no e-commerce. Bacana. Já está praticamente pronto o projeto. E o que mais vocês têm de planos para o futuro? Para onde vão expandir? O expandir nosso, o e-commerce é uma vertente dessa expansão, né? A gente trabalha muito focado na indústria, então a gente espera que o estado de Goiás continue tendo investimentos nessa área, crescendo, e tem crescido bastante, né? O setor, principalmente de proteína animal, Goiás tem indústrias muito importantes e muito competitivas que estão investindo sempre. As próprias cooperativas, a Comigo, né, por exemplo, é uma cooperativa que não para de crescer e a gente tem o prazer de tê-la como cliente na nossa carteira de clientes, e investir nas pessoas para que as pessoas nos ajudem também a enxergar mais o mercado. O mercado é muito amplo, né? Sofremos uma concorrência muito acirrada, não só dos atacadistas. Quando a gente fala isso, principalmente na área da construção civil, que os atacadistas de fora acabam dando de goleada na gente, mas eu falo também do setor industrial. A gente sofre a influência da concorrência de São Paulo, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná,
Minas Gerais, que eles vêm tanto com fornecimento de material quanto com o fornecimento da mão de obra, né? E a mão de obra deles, ela vem um pouco mais qualificada do que a nossa. E aquela questão da formação, né? O Sul, principalmente Santa Catarina, é um berço de formação de profissionais de instalação muito importante. Bento, obrigada pela entrevista, obrigada pelo bate-papo. Eu fico muito satisfeito com o convite, né? Sempre que precisarem, estaremos à disposição. Convidamos vocês a conhecerem, a Fran já conhece a Macroservice, né, Fran? Isso. Mas quem não conhece ainda, principalmente, né, daqui da FACIEG e também do mercado em geral. A gente está à disposição, as portas estão abertas e será sempre um prazer recebê-los. Bora? Bora. Parabéns, Bento. Obrigado, foi show. Muito bom. Esse foi mais um FACIEG Pod. Até a próxima. Tchau.